Estamos de volta aqui no stand da Band News FM com o Rio ETEC, nesse palco maravilhoso. A gente está entrevistando pessoas que estão passando, que estão curtindo o evento, que estão com stands, ou, enfim, que fazem parte dessa festa aí chamada Smart Summit 2025. E agora eu falo com o Murilo Cortina, que eu já falei anteriormente, mas a gente vai falar agora de uma coisa um pouco diferente, né? Mas primeiro eu quero saber de você, Murilo, como é que você está vendo o Smart Summit versão 2025 em relação ao ano passado, as outras que você já teve, para o nosso público saber o que você está pensando sobre isso? Eu acho que o mais interessante é que quando a gente olha para esse ano no Smart Summit, a gente tem muitos tópicos, né, seja plenárias, palestras ligados a cripto e a blockchain, né? Então mostra um pouquinho desse movimento que a gente viu já do ano passado para esse daqui, que é muito mais uma institucionalização desse mercado, e ele realmente entrando ali, galgando um espaço que antes que acho que não tinha. Então, para quem está caindo de paraquedas nesses dois termos, criptomoeda e blockchain, o Murilo é o cara para explicar isso de uma forma rápida e bacana. Vamos falar então primeiro de criptomoeda. Murilo, o que é uma criptomoeda? Então, criptomoeda é um ativo que está ligado a essa tecnologia blockchain, né? O que é blockchain? Blockchain é uma troca de mensagens, vamos pensar assim. O jeito mais fácil que a gente tenta explicar isso é fazendo exemplos, né? Então vamos imaginar assim, você jogando, por exemplo, banco imobiliário, tá? Como é que é o banco imobiliário? Cada pessoa vai ter ali seu caderno, anotando ali o seu dinheiro, as suas transações, etc. E cada um está anotando a sua própria transação. Ninguém está anotando a do outro. O que acontece com isso? Se alguém tentar fraudar, por exemplo, eu colocar que eu tenho a mais, ou esconder dinheiro para depois na hora eu apresentar mais do que eu tinha, ninguém vai ter o controle de quanto que eu estava fazendo ou não estava fazendo. Quando eu olho para a blockchain, ele muda um pouco o jogo. O que ele faz? Ele vai pegar essa mesma dinâmica do jogo, só que em vez de eu só anotar as minhas transações, eu anoto a de todo mundo, de todos os participantes desse jogo. De forma que se alguém tentar fraudar, eu vou olhar para o cara e falar, mas o que você anotou desse cara? Ele tinha R$200 a mais, R$200 a menos, e a gente tem o quê? Uma camada de consenso em que chega a um valor exato e a pessoa não consegue fraudar, porque existem outros validadores olhando as mesmas coisas que ele. Blockchain funciona desta maneira. Eu tenho transações, seja mensagens, sejam transações financeiras, em que ela é como se fosse auditada por uma rede para garantir a segurança dela. Por isso que a gente chama ela de descentralizada, porque não existe uma única pessoa que está olhando para tudo isso, mas existe um grupo enorme, né, tendendo a infinito de pessoas, olhando para todas as transações para garantir que elas ocorram de uma forma segura e saudável como deveriam ocorrer. É muito mais difícil, é quase impossível de fraudar, né, esse sistema por essa distribuição. Uhum. Vamos falar então agora de memecoin. Memecoin é uma criptomoeda. O que é uma memecoin? Porque falou-se muito em memecoin no final de 2024. Por que falou-se muito e o que é uma memecoin? Primeiro de tudo é porque a gente tem a cúpula do poder da maior economia do mundo, né, dos Estados Unidos, lançando uma memecoin. A gente teve o presidente eleito dos Estados Unidos lançando uma memecoin 3 dias antes da posse dele, né? Por que isso é muito relevante? Primeiro ponto. Então, quando a gente olha para esse exemplo que eu te dei de blockchain, eu vou existir o quê? Projetos que eles estão entregando alguma coisa. Seja uma infraestrutura para esse setor, seja algum nicho específico, como trabalhando com jogos, com ambiente de finanças, com ambiente de colecionáveis, artes. Existe uma até inteligência artificial hoje em dia a gente já tem em relação a isso. Então, todos esses projetos, eles entregam algum produto, algum serviço. Quando olha para a memecoin não entrega nada. Literalmente nada. É uma brincadeira que é feita. Normalmente elas estão ligadas a imagens mais cômicas, como um cachorro, um sapo, um gato, etc. E elas trazem como se fosse uma brincadeira com esse mercado financeiro, em vez de falar, você tem uma proposta de valuation, de não sei o que, para um valor de alguma coisa, eu vou simplesmente fazer uma brincadeira e chamar uma galera para comprar junto comigo e com isso infla o preço. Então, ou seja, é como se fosse um delírio, uma brincadeira coletiva, só que começou a tomar proporções gigantescas. Hoje a gente tem, por exemplo, a Dogecoin, que é uma moeda de um cachorrinho, que é uma memecoin, em que ela cresceu tanto que hoje ela ocupa entre o 7º e o 8º lugar da maior criptomoeda que existe no mundo. Inacreditável, né? É inacreditável, quando inclusive a gente começa a olhar essa adoção. Então, por que Dogecoin ficou tão grande? Que a gente começou a ter figuras como o próprio Elon Musk, citando que, por exemplo, os modelos da Tesla iam começar a aceitar Dogecoin, ou colocando
colocando a foto da Dogecoin, o logo da Dogecoin no seu próprio conta do X. Então começou a tomar uma proporção muito grande. Mas nada tinha sido tão gigantesco quanto um presidente dos Estados Unidos criar uma meme coin. Ou seja, qual que era a proposta de valor lá? Era simplesmente, eu me identifico com a questão, a eleição do Trump, eu me identifico com esse personagem, com essa figura pública Trump, e vou comprar uma moeda porque eu me identifico com ela. Ponto. Só que entra na especulação e nessa fome do mercado de retornos expressivos em tempos recordes, em que começa uma corrida insensata para algo como meme coins, e que a gente teve uma explosão que chegou a atingir uma captação de 18 bilhões de dólares em 48 horas. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai estar se questionando, né? Muitas vezes, então esse blockchain é isso? É um negócio que cria meme coins de um presidente eleito? E na verdade não. Esses são efeitos de você descentralizar uma economia. São as possibilidades, né, que são mostradas. Exato, e mostra como ele tem vertentes grandes. Porque da mesma forma que a gente olha para meme coin hoje como uma coisa sem caractere, sem uma coisa fixa, se eu começar a pensar que nas próximas eleições cada partido vai lançar sua meme coin com o intuito de capitalizar para a sua própria campanha política, eu tenho transparência, porque está registrado numa blockchain, eu tenho segregação, eu tenho um fluxo muito mais aberto para toda a sociedade e ser auditado de uma forma livre. Então, quando a gente fala de uma tecnologia em ascensão, né, blockchain não tem um produto realizado, composto, que está dentro da nossa sociedade. Ele está em construção. Essa construção não é um caminho reto, ele é sinuoso. E a gente vê até meme coins agora trazendo uma outra proposta que não existia há poucos meses atrás. Ninguém poderia imaginar lá atrás, né? Exatamente. Então, isso pode virar, de repente, uma vertente. Eu utilizar meme coins para financiamento de campanha política. E quebra todo esse argumento, ou toda essa dificuldade de financiamento privado, financiamento público, se auditável, se não auditável. Eu pensei em Amazônia, pode ser uma meme coin para a Amazônia, para preservar a Amazônia, sei lá, não sei, né? Aí a gente entra nessas especificidades. Por exemplo, eu posso fazer um token ligados a crédito carbono. Aí não seria uma meme coin, um laço dele seria crédito carbono, por exemplo, para uma Amazônia. Isso já existe. Legal, cheguei a atrasar a minha ideia, veio atrasar. Tem mais gente pensando muito mais tempo. Mas assim, para a gente, o nosso tempo é curto aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. O brasileiro, ele é muito rápido em assimilar, por conta da nossa hiperinflação, né? O sistema bancário brasileiro é extremamente inovador, a gente vai ter a Drex aí. Como você vê a população, claro, isso é passo a passo, mas envolvendo com criptoativos, com moedas digitais, está crescendo no ritmo que você, Murilo, acha que é esse o ritmo? Vai crescer mais? Vai ter um ponto em que vai dar uma acelerada? Como você pensa isso? Eu acho que esse ano é um divisor de águas, tá? Talvez não em preço, que a gente tem de muito olhar, quanto vai subir o Bitcoin, quanto que vai chegar, talvez não em preço, mas de institucionalização desse setor, realmente é um divisor de águas. Porque hoje a gente tem um suporte ativo da maior economia do mundo, chancelando e trazendo regulatório para isso. Então, de novo, quando eu comentei blockchain, é nada mais que uma tecnologia. A gente pode pensar em blockchain como a segunda fase da internet, vamos pensar assim. Por isso que a gente fala de Web 2 e Web 3. Né? Porque eu trago a identidade digital para as pessoas com blockchain, coisa que não existia antes. Mas qual que é o grande caso de sucesso de cripto? Será que vai existir uma moeda que vai ser o caso de sucesso? Eu acredito que não. Eu acredito que o grande caso de sucesso de blockchain ou de cripto é quando a gente começar a utilizar essa tecnologia em produtos e serviços sem nem saber que a gente está utilizando isso. Quando chegar a esse ponto, a gente chegou numa adoção de massa e esse mercado ele deixa de ser um mercado nascente para ser um mercado em consolidação. Eu acho que a gente caminha para isso em 2025, 2026 e a gente vai começar, a partir de um cenário regulatório claro, não para os investidores, mas para quem está desenvolvendo essa tecnologia, poder entregar produtos e serviços para a nossa sociedade, para a gente usar e ter benefícios com ele. Porque nenhuma tecnologia é adotada sem trazer benefícios para uma sociedade. Legal. Murilo Cortina, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio ETEC. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Valeu.